Num café modesto, um homem solitário encara um bolo com vela acesa e silêncio ao redor. Meses antes, ele havia simulado a própria ruína para descobrir quem o amaria sem dinheiro ou status. Mas o que ele encontrou foi algo que jamais esperava: afeto verdadeiro vindo de desconhecidos. O sol ainda não havia nascido quando Rafael Nogueira despertou. A cabeça latejava, os olhos pesados tentavam identificar onde estava. O cheiro de álcool e medicamentos invadiu suas narinas, enquanto uma dor aguda percorria seu corpo. Não era seu quarto na cobertura de Ipanema. Não era sua cama king size importada da Itália. Era um quarto de hospital. Senhor Nogueira, que bom que acordou. A enfermeira de uniforme impecável ajustou o soro com eficiência. O senhor sofreu um acidente grave na rodovia Presidente Dutra. Seu carro capotou várias vezes. Foi um milagre o senhor ter sobrevivido. Rafael tentou falar, mas sua voz saiu rouca, quase inaudível. Seu último registro mental era dirigir seu Porsche depois de fechar um negócio multimilionário em São Paulo. Estava voltando para o Rio de Janeiro quando a tempestade começou. Quanto tempo estou aqui? Conseguiu perguntar finalmente. 3 dias, senhor. O senhor ficou em coma induzido. 3 dias. Sua mente começou a calcular quem deveria estar preocupado. Camila, sua noiva, certamente estaria desesperada. Eduardo, seu irmão e sócio, provavelmente cancelou todas as reuniões. Seus amigos, aqueles com quem compartilhava champanhe nas festas exclusivas de Angra dos Reis, já deviam estar organizando uma comemoração para sua recuperação. Alguém veio me visitar? Perguntou, tentando se acomodar melhor nos travesseiros. A enfermeira hesitou. Aquele pequeno silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Sim, senhor. Seu assessor financeiro esteve aqui todos os dias. Trouxe alguns documentos para assinar assim que o senhor acordasse. Rafael franziu a testa. Só ele? Bem, seu advogado também veio e o contador. Eles conversaram bastante com os médicos sobre o seu seguro de vida. Um nó se formou na garganta do empresário. E minha noiva? Meu irmão? A enfermeira mexeu nervosamente nos equipamentos. Sua noiva enviou flores. Estão ali. Ela apontou para um arranjo discreto no canto. E seu irmão ligou perguntando sobre seu estado. Ele mencionou algo sobre ações da empresa que precisam de sua assinatura. Rafael fechou os olhos. 42 anos de vida. Uma fortuna estimada em bilhões. Empresas em 3 continentes. E ninguém, absolutamente ninguém, apareceu por genuína preocupação. Nos dias que se seguiram, o padrão continuou. Camila apareceu uma única vez, impecavelmente vestida, perfumada, mas visivelmente desconfortável com o ambiente hospitalar. Ficou por exatos 20 minutos. Falou sobre os preparativos do casamento que estava organizando e saiu apressada para um compromisso. Eduardo enviou mais documentos, mas não apareceu pessoalmente. As mensagens de melhoras que recebeu eram sempre acompanhadas de perguntas sobre negócios. Seus amigos. Silêncio absoluto. Foi durante uma madrugada, quando a dor dos ferimentos parecia menor que a dor da revelação, que Rafael teve uma ideia. Estava digitando no celular, verificando as notícias sobre suas empresas, quando um artigo chamou sua atenção. Bilionário perde tudo após fraude de sócio. A matéria contava a história de um empresário americano que viu seu império desmoronar da noite para o dia. Como seria se isso acontecesse comigo? Pensou Rafael. Quem ficaria ao meu lado? A ideia cresceu como um vírus em sua mente. E se ele fingisse ter perdido tudo? E se ele desaparecesse do radar, começasse do zero, sem o peso do sobrenome Nogueira, sem o número de zeros em sua conta bancária? Na manhã seguinte, chamou apenas 2 pessoas em quem confiava plenamente. Dona Zuleide, sua governanta há mais de 20 anos, e Dr. Augusto, seu médico pessoal que o acompanhava desde antes do primeiro milhão. O que o senhor está planejando é loucura, seu Rafael, disse Dona Zuleide, com a franqueza que só os anos de convivência permitiam. Talvez seja, Zuleide, mas preciso saber. Preciso descobrir quem realmente se importa comigo, não com meu dinheiro. Dr. Augusto balançou a cabeça, preocupado. Seu corpo ainda está se recuperando. A coluna vertebral foi afetada. Vamos precisar de fisioterapia intensiva. Não é o momento para esse tipo de experimento social. Rafael sorriu amargamente. E que momento seria melhor, doutor? Quando eu tiver 50 anos, 60,
Quando perceber que desperdicei minha vida inteira, cercado de pessoas que só querem meu dinheiro. O médico suspirou, vencido pela determinação do paciente. Quero que preparem tudo. Vamos espalhar que tive complicações neurológicas graves, que perdi mobilidade das pernas. E, simultaneamente, vamos plantar notícias sobre investimentos desastrosos, processos judiciais contra minhas empresas. O senhor vai mentir para sua família? Perguntou Zuleide, visivelmente desconfortável. Vou descobrir se tenho uma família. Zuleide. Assim, enquanto se recuperava fisicamente, Rafael Nogueira orquestrou seu próprio desaparecimento social. Dr. Augusto preparou laudos falsos sobre sua condição. Um advogado de confiança começou a espalhar rumores sobre dívidas bilionárias, investigações fiscais e empresas à beira da falência. A reação foi imediata. Camila cancelou o casamento com uma ligação rápida, alegando não estar preparada para cuidar de um inválido. Eduardo apareceu no hospital, não para confortar o irmão, mas para exigir a transferência de suas ações antes que tudo fosse para o ralo. Os amigos, nem mesmo mensagens. Na solidão do quarto de hospital, Rafael observava pela janela os arranha-céus de São Paulo. Ironicamente, agora que todos acreditavam que ele havia perdido tudo, ele finalmente podia ver com clareza. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A transição da cobertura triplex em Ipanema para um pequeno apartamento no subúrbio do Rio de Janeiro foi menos traumática do que Rafael imaginava. Com a ajuda de Dona Zuleide e do Dr. Augusto, ele escolheu um lugar simples no bairro de Madureira. 2 quartos sem elevador, no 3º andar de um prédio sem porteiro. A cadeira de rodas que agora usava, parte da encenação, tornava tudo mais desafiador. Seu Rafael, o senhor tem certeza disso? Esse lugar não tem nem 1/3 do tamanho do seu closet. Dona Zuleide comentou enquanto ajudava a organizar as poucas roupas que trouxeram, todas cuidadosamente selecionadas para parecerem de alguém com recursos limitados. Tenho, Zuleide. Que a partir de agora sou apenas Rafael Silva. O sobrenome Nogueira ficou para trás junto com tudo que ele representava. O plano era perfeito em sua simplicidade. Para o mundo, o bilionário Rafael Nogueira estava recluso após perder a mobilidade das pernas, enquanto suas empresas enfrentavam processos e investigações. Simultaneamente, um homem chamado Rafael Silva, paraplégico após um acidente, alugava um apartamento modesto em Madureira para recomeçar sua vida. Dr. Augusto visitava semanalmente para monitorar a real recuperação de Rafael e ajudar na farsa da paraplegia. Você não precisará fingir por muito tempo, explicou o médico. Com fisioterapia, logo estará andando normalmente de novo. Podemos dizer que foi um milagre médico. Quanto tempo acha que levarei para andar normalmente? Alguns meses, talvez. Sua coluna foi realmente afetada, só não a ponto de causar paraplegia permanente. Dona Zuleide vinha 2 vezes por semana, disfarçada como uma simples diarista. Ela era a única conexão constante com seu passado. Os dias se arrastavam com uma lentidão desconhecida para alguém acostumado a agendas lotadas e decisões multimilionárias. Rafael aprendeu a cozinhar assistindo vídeos na internet, usando um fogão que chiava e uma geladeira barulhenta. Aprendeu a lavar suas próprias roupas, a fazer compras contando centavos, a usar transporte público. Mas foi a invisibilidade social que mais o impactou. Nos cafés ninguém o reconhecia. Nas calçadas, as pessoas desviavam da cadeira de rodas como se desviassem de um obstáculo qualquer, raramente olhando para o homem sentado nela. Em filas de banco, era tratado com impaciência. Em lojas, com desconfiança. O contraste com sua vida anterior era gritante. Antes, portas se abriam automaticamente. Sorrisos surgiam espontaneamente. Todos sabiam seu nome. Agora era apenas mais um na multidão, e nem mesmo um privilegiado nela. Então é assim que o mundo realmente funciona, pensava enquanto observava o comportamento das pessoas. A experiência estava sendo mais reveladora do que imaginara. Após 1 mês, decidiu verificar o impacto de seu desaparecimento. Criou perfis falsos nas redes sociais e procurou notícias sobre Rafael Nogueira. Encontrou alguns artigos especulando sobre sua falência,
outros mencionando que estava recluso por problemas de saúde. Camila, sua ex-noiva, já aparecia em fotos com um empresário do setor imobiliário. Eduardo dava entrevistas falando sobre como estava reestruturando os negócios da família. Ninguém parecia sentir sua falta como pessoa. Foi então que Rafael começou a frequentar uma pequena cafeteria próxima ao seu apartamento. O Café da Esquina, como o nome sugeria, ficava na esquina da rua principal de Madureira. Não tinha a sofisticação dos estabelecimentos que costumava frequentar, mas o café era surpreendentemente bom e o ambiente acolhedor lhe dava certo conforto. Bom dia! O de sempre. A atendente, uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos cacheados presos em um coque improvisado e olhos castanhos expressivos, já conhecia seu pedido após apenas algumas visitas. Bom dia. Luísa, sim, o de sempre. Rafael sorriu, apreciando esse pequeno reconhecimento. Luísa Santos trabalhava incansavelmente. Rafael a observava discretamente, notando como ela atendia os clientes com eficiência, limpava as mesas entre um atendimento e outro, e ainda encontrava tempo para conversar com os frequentadores habituais. Às vezes, uma menina aparecia depois da escola, sua filha Sofia, de 8 anos. Uma criança de olhos curiosos e sorriso fácil que fazia desenhos enquanto a mãe terminava o expediente. "Você vem de onde?" perguntou Sofia certa tarde, aproximando-se inesperadamente da mesa de Rafael. Pego de surpresa, ele hesitou. "Eu morava em Ipanema antes." "E por que você está numa cadeira de rodas?" A franqueza infantil não tinha filtros. "Sofia, não seja indiscreta", Luísa repreendeu, aproximando-se apressadamente. "Tudo bem", Rafael sorriu. "Eu sofri um acidente de carro, mas estou melhorando, sabia? Um dia vou sair dessa cadeira." "Que legal, vou fazer um desenho seu andando então." A menina voltou para sua mesa, entusiasmada com a nova missão artística. Luísa olhou para Rafael com um misto de constrangimento e gratidão. "Desculpe, ela é muito curiosa." Não precisa se desculpar, é refrescante a sinceridade dela. Aquele pequeno intercâmbio marcou o início de uma rotina. Rafael passou a frequentar o Café da Esquina todos os dias, sempre no mesmo horário. Aos poucos, breves conversas com Luísa se transformaram em diálogos mais longos. Ele descobriu que ela era mãe solo, que havia se mudado do Nordeste para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades, que trabalhava em 2 empregos para sustentar a filha. O que Rafael não contou foi quem realmente era. Disse apenas que trabalhava com finanças, que tinha perdido tudo após o acidente e que estava recomeçando. Uma meia-verdade que pesava em sua consciência cada vez mais à medida que a admiração por Luísa crescia. Em seu apartamento à noite, Rafael refletia sobre o rumo inesperado que sua vida estava tomando. A experiência que começara como uma tentativa de descobrir a falsidade das pessoas ao seu redor estava revelando algo diferente. A autenticidade de pessoas com quem jamais teria contato em sua vida anterior. Uma semana antes de completar 43 anos, Rafael recebeu uma ligação de Dona Zuleide. Seu irmão vendeu a mansão da família em Angra. Disse que era para pagar dívidas suas. Seu nome está sendo arrastado pela lama no mercado financeiro, seu Rafael. "E a imprensa? Alguém perguntou por mim? Onde estou? Como estou?" O silêncio de Dona Zuleide foi ensurdecedor. "Entendi." Rafael desligou, olhando pela janela o pôr do sol que tingia o céu do subúrbio carioca. Em menos de 6 meses, era como se nunca tivesse existido para aquelas pessoas. Como se os anos de convivência, festas, reuniões, viagens fossem apenas transações comerciais que, uma vez encerradas, não deixavam rastros emocionais. Seu aniversário seria em 1 semana. Pela primeira vez em sua vida adulta, não haveria festa em algum iate. Não haveria champanhe importado. Não haveria presentes caros de pessoas que mal o conheciam. Haveria apenas ele sozinho, em um apartamento pequeno de um bairro popular do Rio de Janeiro, com uma ferida emocional maior que qualquer luxo que já possuíra. Na manhã de seu aniversário, Rafael acordou mais cedo que o habitual. O céu de Madureira ainda estava escuro, com alguns pontos de luz das estrelas resistindo ao amanhecer. 43 anos. Uma idade que, nos seus planos originais, o encontraria expandindo negócios na Ásia, talvez com um herdeiro a caminho,
definitivamente com mais alguns bilhões acumulados. Nunca, em seus mais absurdos devaneios, imaginou passar essa data sozinho, em um apartamento modesto, fingindo uma deficiência que já começava a melhorar. Suas pernas respondiam cada vez melhor à fisioterapia. Dr. Augusto estava otimista que, em poucas semanas, ele poderia começar a dar passos com auxílio de bengalas. Mas Rafael mantinha a cadeira de rodas como parte de seu disfarce, como elemento de sua nova identidade. Após um café da manhã simples, decidiu que não passaria o dia todo remoendo o passado. Iria ao café da esquina, pediria algo especial para si mesmo. Pequenas celebrações, ele aprendera, tinham seu valor. O café estava mais movimentado que o usual para uma terça-feira. Rafael encontrou uma mesa no canto próxima à janela. Luísa o avistou e acenou discretamente enquanto terminava de atender outros clientes. "Bom dia. O de sempre?" perguntou ela, aproximando-se finalmente com seu sorriso habitual. "Na verdade, hoje gostaria de algo diferente. Você tem algum bolo?" Luísa ergueu as sobrancelhas, surpresa com o pedido fora do padrão. "Temos bolo de cenoura com chocolate e bolo de fubá com goiabada. Qual prefere?" "O de cenoura, por favor. E pode trazer uma vela se tiver." O olhar de Luísa se iluminou com compreensão. "É seu aniversário hoje?" Rafael assentiu, um pouco constrangido. 43. "Espere aqui." Ela se afastou rapidamente, desaparecendo na cozinha do café. Alguns minutos depois, para surpresa de Rafael, Luísa voltou não apenas com uma fatia de bolo, mas com um pequeno bolo inteiro. Uma vela cuidadosamente posicionada no centro. Não precisava, Luísa. Uma fatia seria suficiente. "Aniversário merece um bolo completo." Ela colocou o doce à sua frente. "Fiz esse ontem à noite. Ia colocar para vender hoje, mas prefiro que seja seu presente." A gentileza inesperada o pegou desprevenido. Há quanto tempo alguém não lhe dava algo sem esperar nada em troca? "Obrigado." Foi tudo o que conseguiu dizer, um nó formando-se em sua garganta. "Vou buscar um café para acompanhar", disse Luísa, afastando-se novamente. Rafael olhou para o pequeno bolo à sua frente. Não era nada comparado às extravagâncias de suas festas anteriores, mas, de alguma forma, parecia infinitamente mais significativo. Pegou o isqueiro que carregava no bolso e acendeu a vela, observando a pequena chama dançar. Foi nesse momento que sentiu uma presença ao seu lado. Sofia, a filha de Luísa, olhava curiosamente para o bolo. "É seu aniversário?" perguntou a menina, os olhos brilhando de excitação. "É sim", respondeu Rafael com um sorriso. "Posso cantar parabéns para você?" Mamãe diz que ninguém deve soprar velas sozinho. Antes que Rafael pudesse responder, Sofia já tinha começado a cantar, sua voz infantil clara e entusiasmada. Luísa, retornando com o café, juntou-se à filha na canção. Alguns clientes próximos também aderiram, criando um momento coletivo inesperado. Quando a canção terminou, todos aplaudiram. "Faça um pedido e sopre", instruiu Sofia. Rafael fechou os olhos por um momento. O que poderia pedir? Seu império de volta? Sua saúde completa? Sua antiga vida? Surpreendentemente, nada disso pareceu importante naquele instante. Abriu os olhos, olhou para a menina sorridente e para Luísa, que observava a cena com ternura, e fez seu pedido silencioso. Então, soprou a vela. Sofia bateu palmas entusiasticamente. "O que você pediu?" "Sofia, não se pergunta isso." Luísa a repreendeu suavemente. "Se ele contar, não se realiza." "Está tudo bem", disse Rafael, cortando uma fatia do bolo. "Querem dividir comigo?" Aquele simples gesto marcou uma virada em sua vida. Depois daquele dia, Rafael passou a frequentar o café não apenas nas manhãs, mas também no final da tarde, quando Sofia chegava da escola. A menina curiosa e falante adorava contar suas aventuras escolares para o tio da cadeira de rodas, como inicialmente o chamava. "Por que você não tem filhos, tio Rafael?" perguntou Sofia certa tarde, enquanto desenhava na mesa ao lado dele. A pergunta aparentemente inocente atingiu Rafael como um soco. Por que, de fato? Estivera tão ocupado acumulando riquezas que nunca priorizou formar uma família.
Acho que nunca encontrei a pessoa certa para ser a mãe dos meus filhos, respondeu finalmente. Minha mãe também não encontrou a pessoa certa, disse Sofia pensativamente. Meu pai foi embora quando eu era bebê, mas agora somos só nós duas e está tudo bem. As conversas com Sofia eram sempre reveladoras. Através dela, Rafael aprendeu mais sobre Luísa, como trabalhava no café durante o dia e fazia serviços de manicure à noite. Como sonhava em ter seu próprio salão de beleza algum dia, como tinha vindo de Recife, fugindo de um relacionamento abusivo com o pai de Sofia. Aos poucos, Rafael começou a compartilhar pequenas refeições com elas após o expediente de Luísa. Eram momentos simples, um pão na chapa, um café coado, às vezes um pedaço de bolo, mas preenchidos com conversas e risos verdadeiros. Sofia contava sobre sua escola, Luísa falava sobre clientes engraçados do café e Rafael. Rafael cada vez mais se sentia confortável sendo apenas Rafael, sem o peso do sobrenome Nogueira. Uma noite, após Sofia adormecer em uma cadeira do café, Luísa convidou Rafael para jantar em sua casa. É aqui perto, no final da rua. Nada especial, mas tem comida de verdade, não só café e pão. A residência de Luísa era um apartamento ainda menor que o dele. Um quarto que ela dividia com Sofia, uma sala minúscula, cozinha e banheiro. Mas havia plantas em cada canto, desenhos de Sofia por todas as paredes, e um cuidado com cada detalhe que transformava o espaço apertado em um verdadeiro lar. Desculpe a simplicidade, disse Luísa enquanto preparava um macarrão com molho caseiro. Não tenho costume de receber visitas. É perfeito, respondeu Rafael honestamente. E era. Havia mais calor naquele pequeno espaço do que em toda a sua mansão em Ipanema jamais tivera. Enquanto jantavam, com Sofia dormindo no quarto ao lado, a conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Luísa contou sobre sua infância no Nordeste, sobre como engravidou jovem e foi abandonada, sobre a luta para se estabelecer no Rio. E você? Perguntou finalmente. Sua vida antes do acidente? Rafael engoliu em seco. O que poderia dizer? A verdade estava fora de questão. Eu trabalhava com investimentos. Tinha uma vida confortável, mas perdi tudo após o acidente. As contas médicas consumiram minhas economias. Sinto muito. Luísa colocou sua mão sobre a dele, um gesto espontâneo de solidariedade. Recomeçar é difícil, mas não impossível. Olha para mim. Cheguei aqui sem nada, apenas com uma bebê nos braços e muita determinação. Aquela mão sobre a sua, o calor daquele toque simples, fez o coração de Rafael acelerar. Quando foi a última vez que alguém o tocou sem segundas intenções? Sem querer seu dinheiro, seu poder, suas conexões? Você é incrível, Luísa. Sofia tem sorte de ter você como mãe. Ela sorriu, um leve rubor tingindo suas bochechas. Somos uma dupla e tanto. Mas às vezes é difícil fazer tudo sozinha, sabe? Naquela noite, voltando para seu apartamento, Rafael percebeu que algo havia mudado dentro dele. A experiência que começara como um teste para seus relacionamentos anteriores estava se transformando em algo mais profundo, uma redescoberta de si mesmo, de valores que tinha esquecido, de conexões que realmente importavam. Em seu celular, ignorou as mensagens de Dr. Augusto sobre novos tratamentos e as de Dona Zuleide sobre os desdobramentos de sua falência. Em vez disso, olhou as fotos que Sofia havia tirado durante o jantar. Ele e Luísa sorrindo, sem poses, sem filtros, apenas dois adultos compartilhando um momento genuíno. Pela primeira vez em muitos anos, Rafael dormiu sem pensar em ações, investimentos ou acordos comerciais. Pensou apenas no sorriso de Sofia e no toque gentil de Luísa em sua mão. Os dias no subúrbio carioca adquiriram uma rotina agradável que Rafael jamais imaginara apreciar. Pela manhã fazia fisioterapia em casa, seguindo as orientações que Dr. Augusto discretamente lhe enviava. À tarde, ia ao café da esquina, onde passava horas conversando com Luísa nos momentos em que ela não estava ocupada e ajudando Sofia com suas tarefas escolares. À noite, frequentemente jantava na pequena casa delas, ou as convidava para seu apartamento, onde surpreendentemente descobriu que gostava de cozinhar.
A cadeira de rodas, que inicialmente usara como disfarce, tornava-se cada vez menos necessária. Seus músculos respondiam bem, e já conseguia dar alguns passos apoiado em muletas. Decidiu incorporar essa melhora à sua narrativa. Contou a Luísa e Sofia que os médicos estavam otimistas com sua recuperação. A alegria genuína das duas com sua evolução o emocionou profundamente. Eu disse que você ia andar de novo, comemorou Sofia ao vê-lo de pé, apoiado nas muletas. Meu desenho funcionou. Ela apontava para o desenho que havia feito semanas atrás, onde Rafael aparecia em pé, sorrindo, de mãos dadas com ela e a mãe. A proximidade com Luísa crescia a cada dia. Pequenos gestos revelavam uma intimidade crescente. Um toque casual no braço durante uma conversa, um olhar prolongado, um sorriso que dizia mais que palavras. Rafael se surpreendia pensando nela durante todo o dia, relembrando suas conversas, antecipando os próximos encontros. Uma noite, após Sofia adormecer assistindo um filme no sofá de Rafael, Luísa o ajudou a lavar a louça do jantar. O espaço pequeno da cozinha os mantinha próximos, os braços ocasionalmente se tocando. Você mudou minha vida, sabia? Luísa disse suavemente enquanto secava um prato. Como assim? Antes de você aparecer no café, eu só trabalhava, cuidava de Sofia, dormia e recomeçava tudo no dia seguinte. Não tinha espaço para mais nada. Ela colocou o prato no armário e se virou para ele. Você trouxe algo novo para nós duas. Rafael sentiu seu coração acelerar. A culpa pela mentira que sustentava pesava cada vez mais, mas o medo de perder aquela conexão o paralisava. Vocês duas também mudaram minha vida, respondeu honestamente. Depois do acidente, achei que tinha perdido tudo o que importava, mas encontrei algo muito mais valioso. Seus olhares se encontraram por um longo momento. Lentamente, sem planejar, Rafael se inclinou em sua direção. Luísa não recuou. Seus lábios se tocaram em um beijo suave, hesitante, que rapidamente se aprofundou, liberando sentimentos há muito contidos. Quando se afastaram, Luísa tinha lágrimas nos olhos. O que foi? Perguntou Rafael preocupado. Nada. Ela sorriu, secando uma lágrima. É que... Não esperava sentir isso de novo por alguém. Tenho medo. Medo de quê? De me machucar. De Sofia se apegar e sofrer depois. De confiar e me arrepender. Rafael tomou suas mãos entre as suas. Eu jamais faria algo para machucar vocês duas. Eu prometo. As palavras saíram sinceras, mas carregavam o peso do segredo que ele mantinha. Um segredo que, ele sabia, poderia destruir tudo o que estavam construindo. Nas semanas seguintes, o relacionamento floresceu. Rafael passou a buscar Sofia na escola, a ajudar Luísa com as contas, a fazer pequenos reparos na casa delas. Para o mundo, eram uma família em formação. Foi numa quarta-feira chuvosa que a primeira sombra surgiu sobre essa felicidade. Rafael estava no café da esquina, esperando Sofia sair da escola, quando um homem entrou bruscamente, sacudindo o guarda-chuva ensopado. Alto, com barba por fazer e olhos inquietos, ele escaneou o ambiente até seu olhar pousar em Luísa, que atendia uma mesa próxima à janela. Luísa, a voz grave e ríspida, fez a mulher congelar instantaneamente. O café inteiro pareceu cair em um silêncio tenso. Marcelo, ela respondeu a voz baixa, os ombros visivelmente tensos. O que está fazendo aqui? Vim ver minha sobrinha, o que mais seria? O homem se aproximou, ignorando completamente a expressão desconfortável de Luísa. Minha irmã teria vergonha de como você sumiu, levando a menina sem dar notícias. Sua irmã, Luísa começou, mas sua voz falhou. Por favor, Marcelo, não aqui, não agora. Estou trabalhando. O homem olhou ao redor, notando os clientes observando a cena. Seu olhar pousou em Rafael, que acompanhava tudo com atenção. E quem é você? Outro otário que ela encontrou. Marcelo! Luísa exclamou horrorizada. Rafael manteve a compostura, anos de negociações tensas tendo forjado seu autocontrole. Sou amigo de Luísa e Sofia, e você está deixando todos desconfortáveis. Marcelo riu com desdém. Amigo? É assim que ela chama agora? Voltou-se para Luísa. Primeiro foi aquele bandido em Recife, agora é esse aleijado? Você não aprende mesmo, não é? Chega! A voz de Luísa adquiriu uma firmeza surpreendente. Saia daqui, Marcelo.
Não tem o direito de aparecer após 3 anos e fazer uma cena. O dono do café, um senhor idoso que raramente interferia em qualquer situação, aproximou-se. Senhor, vou pedir que se retire. Marcelo olhou para os 3 com raiva mal contida. Isso não acabou, disse para Luísa. Vou buscar Sofia na escola. Ela merece saber quem é a família de verdade. Não se atreva. Luísa avançou, mas ele já saía, deixando a porta bater com força atrás de si. Rafael imediatamente se aproximou de Luísa, que tremia. Quem é ele realmente? Meu cunhado, ela respondeu, a voz embargada. Irmão do pai de Sofia, ele nos encontrou. Naquela tarde, após fecharem o café mais cedo, Luísa contou toda a história a Rafael. Como o irmão de Marcelo, Rogério, havia sido violento com ela durante a gravidez. Como fugira para o Rio de Janeiro, temendo pela segurança da filha. Como a família dele, influente em Recife, ameaçara tirar a guarda de Sofia, alegando que Luísa era instável e irresponsável. Ele vai tentar levar Sofia. Luísa chorava enquanto falava. Eles têm dinheiro, têm conexões. Eu sou só uma mulher sozinha com 2 empregos e sem recursos. Rafael sentiu uma raiva fria crescer dentro dele. Durante toda a sua vida de privilégios, jamais imaginara como era estar do outro lado. Ser vulnerável diante do poder e do dinheiro. Você não está sozinha, disse, segurando as mãos dela. Estou aqui, e prometo que ninguém vai tirar Sofia de você. A menina, felizmente na casa de uma colega durante o incidente, ficou abalada ao saber que o tio havia aparecido. Ele é mau, mamãe. Não quero ir com ele. Nos dias seguintes, Marcelo continuou aparecendo, às vezes na porta da escola, às vezes no café, sempre com um sorriso falso para Sofia e ameaças veladas para Luísa. Estou em contato com meus advogados. Uma mãe solteira sem recursos, vivendo em um barraco, deixando a menina com estranhos. O juiz vai adorar ouvir isso. Rafael observava impotente, dividido entre o desejo de usar seus recursos reais para ajudar e o medo de revelar sua verdadeira identidade. Como Rafael Silva, era apenas outro homem pobre sem poder. Como Rafael Nogueira, poderia contratar os melhores advogados, subornar quem fosse necessário, resolver aquela situação com alguns telefonemas. Mas revelar-se significaria perder a confiança de Luísa e Sofia. A situação atingiu um ponto crítico quando Marcelo apareceu com um homem de terno que se apresentou como advogado. Estamos movendo um processo pela guarda de Sofia, anunciou formalmente. Entendemos que a senhora não tem condições adequadas de criação, nem estabilidade emocional, como evidenciado por seus relacionamentos sucessivos e inadequados. Luísa desabou em lágrimas assim que eles saíram. Vão tirar minha filha, Rafael. Vão tirar minha Sofia. Naquela noite, depois de acalmar Luísa e colocar Sofia para dormir, Rafael fez uma ligação que vinha adiando. Doutor Augusto, preciso da sua ajuda, urgente. Na manhã seguinte, enquanto Luísa trabalhava e Sofia estava na escola, Rafael teve uma reunião discreta com o Dr. Augusto em seu apartamento. O que você está planejando, Rafael? Perguntou o médico, visivelmente preocupado com o semblante tenso do amigo. Preciso ajudar Luísa, mas não posso revelar quem sou. Ainda não. Isso se tornou mais complexo do que imaginávamos, não é? Dr. Augusto o observou com atenção. Você se apaixonou por ela. Rafael não respondeu imediatamente, olhando pela janela para o movimento da rua. Preciso que você contrate um advogado de primeira linha, discretamente. Que ele represente Luísa nesse caso de guarda, mas sem nunca mencionar meu nome. Diga que é um programa de assistência jurídica gratuita ou algo assim. Dr. Augusto suspirou. Essa mentira está ficando cada vez maior, Rafael. Em algum momento, a verdade virá à tona. Eu sei, e vou contar tudo a ela. Mas primeiro preciso garantir que ela não perca a filha. O que Rafael não sabia era que, naquele exato momento, a alguns quilômetros dali, um jornalista investigativo publicava online uma matéria com o título O Mistério do Bilionário Desaparecido. Onde está Rafael Nogueira? A matéria se espalhou rapidamente, compartilhada em grupos de WhatsApp, discutida em programas de televisão, comentada em rodas de conversa. O mistério do bilionário desaparecido trazia uma investigação detalhada
sobre os últimos meses da vida de Rafael Nogueira, questionando a narrativa oficial de que estaria recluso após o acidente. O jornalista Tiago Menezes apresentava evidências de inconsistências, registros hospitalares que não batiam com a gravidade alegada das lesões, movimentações financeiras suspeitas antes do colapso das empresas e, mais alarmante, testemunhas que diziam ter visto alguém muito parecido com o bilionário andando normalmente no Rio de Janeiro. Fontes exclusivas sugerem que o empresário pode estar escondido, fingindo problemas financeiros e de saúde por razões desconhecidas. Dizia um trecho da reportagem. Rafael soube da matéria através de Dona Zuleide, que o ligou em pânico. Seu Rafael, estão investigando o senhor. Tem gente procurando por toda parte. O doutor Augusto já foi abordado por repórteres na saída do consultório. A notícia o atingiu como um golpe. Seu plano, que parecia tão sólido, agora se desintegrava. Era apenas questão de tempo, até ser descoberto. Até Luísa descobrir. Durante 3 dias, Rafael evitou o café da esquina, alegando uma recaída em sua saúde. Ficou em seu apartamento, tentando encontrar uma maneira de contar a verdade a Luísa antes que ela descobrisse por outras fontes. Mas como explicar uma mentira tão elaborada? Como fazê-la entender que, apesar da farsa, seus sentimentos eram genuínos? Na tarde do 3º dia, a campainha tocou. Através do olho mágico, viu Luísa parada no corredor, o rosto marcado por uma expressão que misturava preocupação e determinação. Rafael, sei que está aí. Precisamos conversar. Sua voz soava diferente, distante. Ele abriu a porta, ainda apoiado em uma das muletas. Luísa. Eu ia te procurar hoje. Ela entrou silenciosamente, observando o apartamento com novos olhos. Parecia procurar pistas, evidências de quem ele realmente era. Sofia está bem? Perguntou Rafael, tentando quebrar o gelo. Está com uma vizinha. Luísa finalmente o encarou. Quem é você, Rafael? De verdade. O momento que ele tanto temia havia chegado. Sente-se, por favor. Preciso te contar tudo. Durante a hora seguinte, Rafael revelou a verdade completa. Quem era realmente o acidente. A dolorosa percepção de que ninguém se importava com ele, além de seu dinheiro. O plano de desaparecimento. A farsa da cadeira de rodas. No começo, era só um experimento, explicou a voz embargada. Queria ver quem ficaria ao meu lado quando não tivesse mais nada. E a resposta foi ninguém. Ninguém do meu mundo anterior. Luísa ouvia em silêncio, o rosto impenetrável. Então conheci você e Sofia. E tudo mudou. Pela primeira vez em anos, senti algo real. Conheci pessoas que me viam como eu sou, não como minha conta bancária. Você mentiu para nós, Luísa disse finalmente, a voz baixa, mas firme. Todo esse tempo, sim, admitiu Rafael, e me arrependo profundamente. Mas meus sentimentos por vocês duas sempre foram verdadeiros. São a parte mais honesta da minha vida. Luísa se levantou abruptamente. Você tem ideia do que fez? Deixei você entrar na nossa vida. Confiei em você. Deixei Sofia se apegar. Tudo baseado em uma mentira. Luísa, por favor, não. Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Você é bilionário, Rafael. Bilionário. E fingiu ser pobre. Fingiu precisar de ajuda. Fingiu tudo. Enquanto isso, estou prestes a perder minha filha, porque não tenho dinheiro para um advogado decente. Você brincou de ser pobre, enquanto eu luto diariamente para sobreviver. As palavras atingiram Rafael como facadas. A magnitude de sua insensibilidade se revelava através dos olhos magoados de Luísa. Eu estava prestes a te ajudar com o caso da guarda, tentou explicar. Já contratei um advogado. Não quero sua caridade. Lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa agora. Não quero ser mais um dos seus projetos, mais um experimento social para o bilionário entediado. Não é isso, Luísa. Eu te amo. Amo Sofia. Amor? Ela riu amargamente. Amor não se constrói sobre mentiras, Rafael. Ou seja lá qual for seu nome verdadeiro. Com essas palavras, ela se dirigiu à porta. Rafael tentou segui-la, mas ela se virou, o rosto uma máscara de determinação através das lágrimas. Não me siga. Não nos procure. Já tivemos homens demais em nossas vidas nos decepcionando. A porta bateu com força, deixando Rafael sozinho com a magnitude de seu erro. Ele se deixou cair no sofá, a dor emocional superando qualquer dor física que já sentira.
Como pudera ser tão cego, tão insensível? Nos dias que se seguiram, Rafael tentou desesperadamente contatar Luísa. Ligações, mensagens, visitas ao café. Tudo em vão. Ela havia desaparecido. O dono do estabelecimento informou apenas que ela havia pedido demissão, sem dizer para onde iria. Sofia também havia sumido da escola. Ninguém sabia, ou ninguém queria dizer, para onde mãe e filha haviam ido. Enquanto isso, a história do bilionário que fingiu falência ganhava as manchetes. Jornalistas acampavam na porta de seu apartamento em Madureira. Seu irmão Eduardo dava entrevistas indignadas sobre como fora enganado. Camila, sua ex-noiva, aparecia em programas de televisão chorando sobre como sempre soube que havia algo errado. O mundo que Rafael construíra tão cuidadosamente desmoronava à sua volta. Ele havia perdido tudo, não o dinheiro ou o status que ainda estavam lá. Intocados, mas a única coisa que descobrira realmente importar, o amor genuíno de Luísa e Sofia. Foi Dr. Augusto quem o convenceu a sair de Madureira. Você precisa se reorganizar, Rafael. Enfrentar as consequências de suas ações, reconstruir sua vida. Com o coração pesado, Rafael voltou para sua cobertura em Ipanema. O luxo que antes era seu habitat natural, agora parecia vazio, desprovido de significado. As primeiras noites foram de insônia absoluta, relembrando cada momento com Luísa e Sofia, cada oportunidade perdida de contar a verdade. Sua história se tornou tema de debates sobre ética, privilégio e desigualdade social. Psicólogos analisavam suas motivações, sociólogos discutiam o experimento, economistas especulavam sobre o impacto em seus negócios. Rafael ignorava tudo isso. Sua única preocupação era encontrar Luísa e Sofia, explicar-se adequadamente, tentar reparar o dano causado. Contratou investigadores privados, ofereceu recompensas, vasculhou registros. A única informação concreta veio de uma colega do salão onde Luísa trabalhava à noite. Ela mencionou algo sobre voltar para o interior, para sua cidade natal. Recife. Era uma pista. Rafael imediatamente mobilizou recursos para procurá-las lá. Mas a cidade era grande e Luísa claramente não queria ser encontrada. Um mês se passou sem notícias. Rafael havia retomado o controle de suas empresas, desmentido os boatos de falência e voltado oficialmente à vida pública. Mas nos bastidores, continuava sua busca incansável. Foi quando recebeu um telefonema inesperado de um número desconhecido. Senhor Nogueira, aqui é Paulo Mendes, advogado de família. Represento a senhora Luísa Santos no caso de guarda da menor Sofia Santos. O coração de Rafael disparou. Como ela está? Onde estão? Não estou autorizado a divulgar essa informação, respondeu o advogado secamente. Entro em contato porque Marcelo Ribeiro, tio paterno da menor, conseguiu uma audiência preliminar para discutir a guarda. A senhora Santos está em situação vulnerável, sem recursos adequados para a defesa. Farei tudo o que for preciso, disse Rafael imediatamente. Contrate os melhores especialistas. Não se preocupe com custos. O senhor não entendeu, interrompeu o advogado. A senhora Santos não quer seu dinheiro. Na verdade, ela explicitamente proibiu qualquer ajuda financeira sua. Então, por que está me ligando? Houve uma pausa. Porque conheço a senhora Santos há muitos anos, desde Recife. Ela é orgulhosa demais para pedir ajuda, mas ama aquela menina mais que tudo. E eu vi o que aquele Marcelo fez com a irmã dele, a mãe dele. Não posso permitir que Sofia vá para aquela família. Rafael sentiu um fio de esperança. O que posso fazer? Testemunhar. O senhor conheceu a dinâmica familiar, viu o relacionamento entre mãe e filha. Sua palavra como figura pública respeitada pode ter peso. Quando é a audiência? Amanhã, 14 horas. Fórum de Olinda, sala 302. Rafael não hesitou. Estarei lá. Na manhã seguinte, embarcou no primeiro voo para Recife. Chegou ao fórum com 1 hora de antecedência, nervoso como jamais estivera em qualquer negociação bilionária. Foi quando a viu, sentada em um banco no corredor. Luísa parecia mais magra, com olheiras profundas, os cabelos presos em um coque simples. Ao seu lado, Sofia desenhava distraidamente em um caderno. O coração de Rafael parou por um instante. Reunindo toda a sua coragem, aproximou-se. Sofia foi a primeira a notá-lo. Tio Rafael,
A menina se levantou em um pulo, correndo em sua direção, abraçando suas pernas. Você não está mais na cadeira de rodas. Luísa ergueu os olhos surpresa. Seu olhar encontrou o de Rafael. Uma mistura complexa de emoções passando por seu rosto. O que está fazendo aqui? Perguntou a voz controlada. Seu advogado me chamou. Vim testemunhar a seu favor. Rafael se abaixou para ficar na altura de Sofia. Oi, princesa. Senti tantas saudades. Eu também. Sofia sorriu. Mamãe disse que precisávamos de férias, mas eu não gostei. Queria ter me despedido. Rafael olhou para Luísa, que mantinha o rosto virado. Podemos conversar? Só 5 minutos. Ela hesitou, então suspirou. Sofia, fique aqui desenhando. Volto logo. Afastaram-se alguns passos, parando próximos a uma janela que dava para o estacionamento do fórum. Você sumiu, Rafael começou. Precisava pensar. Longe de você, longe das mentiras. E chegou a alguma conclusão? Luísa finalmente o encarou. Sim, que fui ingênua em acreditar que alguém como você poderia realmente se interessar por alguém como eu. Luísa, deixe-me terminar. Pensei muito sobre tudo. Sobre como nos conhecemos, sobre como você entrou em nossas vidas. Revivi cada momento, cada conversa, tentando identificar quais partes foram reais e quais foram encenação. Rafael engoliu seco. Tudo o que sinto por vocês é real. A única mentira foi sobre quem eu era antes. Ela balançou a cabeça. Como posso acreditar? Como posso confiar? Não estou pedindo que acredite agora. Só que me dê uma chance de provar. Ele respirou fundo. Vim aqui ajudar com o caso de Sofia. Depois, se você quiser que eu desapareça da vida de vocês para sempre, respeitarei sua decisão. Antes que Luísa pudesse responder, uma voz ríspida soou atrás deles. Ora, se não é a mãe desnaturada e seu novo protetor rico. Marcelo se aproximava e acompanhado por uma mulher de terno e expressão severa, sua advogada, presumivelmente. Agora entendo tudo. Você sumiu de Recife para se tornar amante de um bilionário. Impressionante, Luísa. Rafael sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Sugiro que mantenha o respeito ao falar com a mãe de sua sobrinha. Marcelo riu. Respeito por uma mulher que abandona a família, que expõe a criança a estranhos, que vive de relacionamento em relacionamento. O juiz vai adorar ouvir sobre seu novo namorado milionário. Vai provar exatamente o que estamos alegando. Sua instabilidade. Luísa empalideceu. Rafael percebeu o efeito devastador daquelas palavras. Sua presença ali, em vez de ajudar, poderia prejudicar o caso dela. Enquanto processava essa realização, um oficial de justiça apareceu anunciando o início da audiência. Sala 302. Caso de guarda Santos versus Ribeiro. O momento crucial havia chegado. Rafael olhou para Luísa, que parecia prestes a desabar, e depois para Sofia, inocentemente concentrada em seus desenhos. Com uma decisão súbita, tocou o braço de Luísa. Confie em mim. Só desta vez. A sala 302 do Fórum de Olinda era pequena e formal, com o ar-condicionado soprando um vento gelado que contrastava com o calor úmido do Nordeste. A juíza, doutora Cláudia Vasconcelos, uma mulher negra de meia-idade com olhar penetrante, observava atentamente os presentes, enquanto organizava os documentos à sua frente. Este é um processo preliminar para a discussão da guarda da menor Sofia Santos Ribeiro, anunciou ela, ajustando os óculos. Vamos ouvir primeiro o advogado do requerente. A advogada de Marcelo, doutora Teresa Mendonça, levantou-se com confiança. Vestindo um tailleur impecável e com o cabelo preso em um coque perfeito, ela emanava a autoridade de quem estava habituada a vencer. Durante 20 minutos, apresentou argumentos cuidadosamente preparados. A instabilidade emocional de Luísa, sua precariedade financeira, a falta de estrutura familiar adequada. Apresentou fotos do pequeno apartamento onde Luísa e Sofia viviam, comparando-as com imagens da casa espaçosa de Marcelo em um bairro nobre de Recife. Como podem ver, excelência, dizia ela projetando as imagens. A menor divide um quarto minúsculo com a mãe, enquanto na residência de meu cliente teria um quarto próprio, espaço para brincar e acesso a uma das melhores escolas particulares da cidade. Mencionou influências questionáveis na vida da criança, olhando significativamente para Rafael.
A aproximação com o Sr. Nogueira, um homem publicamente conhecido por mentir sobre sua identidade e condição, apenas confirma o padrão de instabilidade nas relações da requerida. Luísa apertava as mãos com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Rafael, sentado logo atrás dela, podia sentir sua tensão e medo. Cada palavra da advogada era como um golpe, desconstruindo metodicamente a vida simples, mas digna, que Luísa havia construído para a filha. Quando Paulo Mendes, o advogado de Luísa, levantou-se para falar, sua exposição foi apaixonada, mas menos técnica. Um homem mais velho, com cabelos grisalhos e olhar bondoso, ele falou sobre o amor maternal, sobre como Luísa sempre priorizou a filha acima de tudo, sobre os sacrifícios que fez para garantir seu bem-estar. Excelência, disse ele com voz emocionada. Minha cliente fugiu de Recife não por capricho, mas por medo. Tenho aqui. E apresentou um envelope. Registros de queixas na Delegacia da Mulher, feitas por Luísa contra Rogério Ribeiro, pai de Sofia e irmão do requerente, por ameaças e violência doméstica. Um murmúrio percorreu a sala. Marcelo se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira. A senhora Santos temia não apenas por si, mas principalmente pela segurança da filha. E apesar das dificuldades financeiras, nunca permitiu que nada faltasse à criança, não materialmente e certamente não emocionalmente. Mas sem recursos para investigações ou relatórios especializados, sua defesa parecia mais emotiva que substantiva diante dos gráficos, relatórios e fotografias apresentados pela outra parte. A juíza manteve a expressão neutra, tomando notas ocasionais. Gostaria de ouvir o Sr. Nogueira agora. Entendo que o senhor testemunhará a favor da requerida? Rafael levantou-se, sentindo todos os olhares sobre si. Por um breve momento, viu-se de volta às salas de reunião, onde fechava negócios multimilionários. Mas agora o que estava em jogo era infinitamente mais valioso. Meritíssima, começou. Inicialmente pretendia testemunhar sobre o caráter exemplar de Luísa Santos como mãe, sobre o ambiente saudável e amoroso que ela proporciona a Sofia, sobre a forte ligação entre as duas. Fez uma pausa, olhando para Luísa, que o observava com apreensão. No entanto, após ouvir as argumentações, percebo que minha presença aqui pode ser interpretada de maneira distorcida. Por isso, se a senhora me permite, gostaria de esclarecer alguns pontos. A juíza assentiu, intrigada. Conheci Luísa e Sofia durante um período em que eu buscava compreender o valor real das relações humanas. Após um grave acidente, percebi que as pessoas ao meu redor, família, amigos, parceiros, se interessavam apenas pelo meu dinheiro, não por mim como pessoa. Rafael respirou fundo, organizando os pensamentos. Decidi então fazer um experimento, fingir que havia perdido tudo. Como esperado, todos me abandonaram. Foi quando conheci Luísa e Sofia, duas pessoas que me acolheram sem saber quem eu era, sem interesse em minha posição social ou financeira, que me ofereceram gentileza quando eu não tinha nada para dar em troca. A sala permanecia em silêncio absoluto. Até Marcelo parecia surpreso com a franqueza do depoimento. Durante meses, observei como Luísa trabalha incansavelmente para proporcionar o melhor para sua filha. Como, mesmo exausta após turnos duplos, sempre tem tempo para ajudar Sofia com a lição, para ler histórias, para ouvir sobre seu dia. Vi uma mãe que abdica de confortos pessoais para garantir que a filha tenha tudo o que precisa. Rafael olhou diretamente para a juíza, sua voz adquirindo uma intensidade palpável. Vi Sofia desabrochar sob os cuidados da mãe. Uma criança feliz, educada, criativa, segura de si. Qualidades que não se desenvolvem em ambientes de negligência ou instabilidade emocional. Presenciei Luísa ensinando valores de honestidade, trabalho árduo e respeito ao próximo, não com palavras, mas com exemplos diários. Luísa tinha lágrimas nos olhos agora, mas permanecia em silêncio. Meritíssima. Estabilidade familiar não se mede por saldo bancário ou tamanho de residência. Se fosse assim, muitos de nós aqui não estaríamos qualificados para criar uma criança, incluindo eu mesmo, que cresci em uma mansão repleta de empregados e vazia de afeto. A juíza observava com interesse crescente. A advogada mencionou
influências questionáveis. Se está se referindo a mim, devo esclarecer. Sim, menti sobre quem eu era. Cometi um erro por insegurança, por medo de ser novamente valorizado apenas pelo que possuo, não pelo que sou. Mas Luísa não sabia disso. E quando descobriu a verdade, sua reação foi de indignação e afastamento, demonstrando precisamente seu caráter íntegro e seus valores sólidos. Rafael olhou diretamente para Marcelo agora. Quanto às alegações sobre família estruturada, pergunto: o que exatamente constitui essa estrutura? Seria um tio que aparece após anos de ausência, movido não por amor à sobrinha, mas por ressentimento contra a mãe dela? Ou seria uma mãe solo que constrói diariamente um ambiente de amor, respeito e valores éticos? A advogada de Marcelo levantou-se para protestar, mas a juíza fez um gesto para que ela aguardasse. Excelência, não estou aqui para julgar as intenções do Sr. Ribeiro, mas observei pessoalmente suas interações com Sofia. Em vez de aproximação gradual e respeitosa, vi intimidação. Em vez de interesse genuíno em seu bem-estar, vi a menina sendo usada como instrumento em uma disputa adulta. Marcelo levantou-se, o rosto vermelho de indignação, mas um olhar severo da juíza o fez sentar-se novamente. Finalmente, sobre recursos financeiros, continuou Rafael. Concordo que toda criança merece conforto material e oportunidades educacionais. E é por isso que gostaria de registrar, perante esta corte, que estou estabelecendo um fundo educacional para Sofia Santos, administrado por um curador independente, destinado exclusivamente para sua formação acadêmica futura. Um murmúrio percorreu a sala. A expressão de Luísa era indefinível. Este fundo não está condicionado a qualquer relacionamento pessoal entre mim e Luísa. É simplesmente o reconhecimento de uma dívida que tenho com uma criança, que me ensinou mais sobre autenticidade e afeto que todos os adultos que conheci em minha vida privilegiada. Rafael voltou-se para a juíza. Meritíssima, tenho recursos para proporcionar a Sofia viagens internacionais, escolas caríssimas, roupas de grife. Mas nenhuma quantia poderia comprar o que Luísa dá naturalmente à sua filha todos os dias. Amor incondicional, exemplos de dignidade e perseverança, valores morais sólidos. Isto, Excelência, é a verdadeira estrutura familiar adequada que qualquer criança precisa. Quando terminou, a sala permaneceu em silêncio. A juíza o observava com uma expressão pensativa. Após alguns momentos, ela ajustou os óculos e fez algumas anotações. Agradeço o seu depoimento, Sr. Nogueira. A juíza removeu os óculos, esfregando brevemente os olhos. Gostaria de ouvir Sofia agora em meu gabinete, sem a presença dos adultos envolvidos. Um oficial conduziu a menina, que aguardava do lado de fora, para a sala da juíza. Os 30 minutos que se seguiram foram os mais longos na vida de Luísa e Rafael, que permaneceram sentados lado a lado, sem trocar uma palavra, mas compartilhando a mesma ansiedade. Quando Sofia retornou, vinha sorrindo, segurando um pirulito que a juíza provavelmente lhe dera. O oficial a levou para aguardar do lado de fora novamente, enquanto a doutora Cláudia retomava seu lugar. Considerando os elementos apresentados até agora, o depoimento da menor e a complexidade do caso, determino a realização de um estudo psicossocial completo antes da decisão final. No entanto, mantenho a guarda provisória com a mãe, Sra. Luísa Santos. Um suspiro coletivo de alívio escapou de Luísa e seu advogado. Marcelo, por outro lado, levantou-se furioso. Isso é um absurdo. Ela vai fugir novamente, vai desaparecer com a menina. Todos aqui estão sendo manipulados por uma mulher que abandonou a família e por um milionário que mente compulsivamente. Sr. Ribeiro, a voz da juíza adquiriu uma dureza notável. Seu comportamento nesta audiência não depõe a seu favor. Sugiro contenção e, para garantir que ninguém desapareça, determino que ambas as partes entreguem seus passaportes à secretaria deste juízo até a conclusão do processo. A juíza bateu o martelo. Determino ainda que o requerente mantenha uma distância mínima de 100 metros da Sra. Santos e de sua filha, exceto durante visitas supervisionadas que serão agendadas pelo Conselho Tutelar. Com isso, encerrou a sessão. No corredor do fórum,
Sofia correu para abraçar a mãe, alheia à tensão do momento. Vamos para casa, mamãe. Aquela mulher me deu um pirulito e disse que sou muito esperta. Luísa a abraçou fortemente, as lágrimas finalmente escapando. Sim, querida. Vamos para casa. Rafael manteve distância, não querendo pressionar. Seu depoimento havia sido sincero, mas sabia que as feridas causadas por sua mentira eram profundas. Estava prestes a se afastar quando Luísa se aproximou, ainda segurando Sofia pela mão. Obrigada, disse simplesmente a voz baixa, pelo que fez hoje. Era o mínimo que podia fazer. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Sofia olhava de um para o outro, confusa com a tensão. Tio Rafael, você vai nos visitar em casa? Tenho novos desenhos para te mostrar. Fiz um de você sem a cadeira de rodas, porque a moça do tribunal me perguntou como eu queria que você fosse, e eu disse andando, porque aí você pode jogar bola comigo. Luísa e Rafael trocaram olhares. Sofia, o tio Rafael é uma pessoa muito ocupada, começou Luísa. Na verdade, interrompeu Rafael. Adoraria ver seus desenhos. Sofia, mas isso depende da sua mãe. Luísa parecia estar travando uma batalha interna. Finalmente respirou fundo. Podemos tomar um café para conversar. Só isso? Era mais do que Rafael esperava. Só isso, concordou. 3 dias depois encontraram-se em uma pequena cafeteria no centro histórico de Olinda, enquanto Sofia estava na escola. O local, com suas mesas de madeira e decoração simples, lembrava o café da esquina, onde haviam se conhecido. Da janela podiam ver o mar azul turquesa e as coloridas casas coloniais que faziam da cidade um cartão postal do Nordeste. Por que fez aquilo? Perguntou Luísa assim que se sentaram. O fundo para Sofia, porque ela merece. E porque eu realmente acredito em tudo que disse naquele tribunal. Luísa estudou seu rosto, como se procurasse sinais de falsidade. Sabe, quando descobri quem você realmente era, senti-me tão estúpida, como se todo aquele tempo tivesse sido apenas um jogo para você. Nunca foi um jogo. Luísa, começou como uma busca por autenticidade e se transformou no mais real que já vivi. Ela suspirou, mexendo distraidamente o café. É difícil acreditar. Um bilionário fingindo ser pobre, vivendo em Madureira. Parece trama de novela. Rafael sorriu tristemente. A parte mais absurda é que nunca fui tão feliz quanto naquele apartamento pequeno com vocês duas. E agora? Voltou para sua mansão? Seus jatos? Suas empresas? Voltei para minhas responsabilidades, mas descobri que não preciso daquela vida para ser quem sou. Luísa o observou com curiosidade. O que quer dizer? Estou reestruturando tudo, transformando minhas empresas em corporações com propósito social, criando fundações, programas de bolsas de estudo, usando meus recursos para algo significativo, não apenas para acumular mais zeros na conta bancária. Por quê? Porque você e Sofia me ensinaram o que realmente importa. Rafael hesitou, então decidiu arriscar. E porque quero ser o homem que vocês achavam que eu era. Aquele Rafael Silva que sentava no café da esquina e se importava com as pessoas de verdade, não com o que elas podiam oferecer. O silêncio que se seguiu foi longo, mas menos tenso que antes. Sabe o que Sofia disse à juíza? Luísa perguntou finalmente, um leve sorriso nos lábios. Ela disse que você era o único adulto além de mim, que realmente a escutava, que fazia perguntas sobre o que ela pensava e sentia, não só sobre a escola ou notas. Rafael sentiu um nó na garganta. Ela é uma criança extraordinária. É sim, Luísa tomou um gole de café. Quando cheguei ao Rio, estava quebrada por dentro. Anos de humilhações, de medo, construí muros altíssimos ao redor de mim e de Sofia, e de alguma forma você conseguiu atravessá-los. E então eu mesmo os derrubei, com minhas mentiras. Luísa o olhou diretamente. Preciso de tempo, Rafael. Não é fácil confiar novamente. Eu entendo. E respeitarei o tempo que precisar. Nos meses que seguiram, Rafael manteve sua palavra. Voltou ao Rio de Janeiro, dedicando-se à transformação de suas empresas, mas visitava Olinda regularmente para ver Sofia, sempre com a permissão de Luísa, sempre respeitando os limites estabelecidos. Em uma dessas visitas, levou Sofia ao Instituto Ricardo Brennand, um museu com castelo medieval e imensa coleção de armas e arte europeia, totalmente fora de lugar no Recife tropical.
quase tão deslocado quanto ele mesmo se sentia nessa nova vida. "Por que você não mora aqui?" perguntou Sofia, enquanto observavam juntos uma pintura holandesa. "Mamãe está menos brava com você agora." Rafael sorriu com a perspicácia da menina. "É complicado, Sofia. Sua mãe e eu precisamos resolver algumas coisas entre nós." "Vocês se gostam", afirmou ela com a certeza de uma criança. "E eu gosto de você também. Podíamos ser uma família, não é?" "Talvez um dia", respondeu ele, o coração apertado. "Mas por enquanto, vamos aproveitar nosso dia no museu, certo?" Em outra ocasião, após uma visita ao Instituto Brennand, Rafael mostrou a Sofia seu novo projeto, uma fundação educacional que oferecia bolsas de estudo e formação profissional para jovens de comunidades carentes do Recife. "Foi você quem me inspirou", explicou a Sofia enquanto visitavam o espaço recém-inaugurado. "Pensei em quantas meninas inteligentes como você não têm as mesmas oportunidades." O processo de guarda foi finalmente arquivado quando Marcelo, após o estudo psicossocial revelar suas verdadeiras intenções, que incluíam vender a casa que Sofia herdaria do pai, desistiu da ação. Confrontado com as evidências de seu interesse puramente financeiro, ele acabou confessando que nunca realmente se importara com o bem-estar da sobrinha. Luísa, com a ajuda do fundo educacional de Sofia, conseguiu matricular a filha em uma escola melhor e alugar uma casa mais confortável em um bairro tranquilo de Olinda, com a orientação de Paulo Mendes, agora amigo da família, e um pequeno investimento inicial de Rafael, aceito após muita resistência. Abriu seu próprio pequeno salão de beleza, realizando o sonho de ser empreendedora. Rafael, por sua vez, dividiu seu tempo entre o Rio de Janeiro e Recife. Alugou um apartamento simples na cidade, não muito diferente do que tivera em Madureira. Reorganizou seus negócios para poder trabalhar remotamente grande parte do tempo. Suas empresas, agora com novos propósitos sociais, funcionavam melhor que nunca, para surpresa de seus executivos, que temiam que a fase filantrópica do chefe afetasse os lucros. 6 meses após a audiência, numa tarde ensolarada de domingo, Rafael recebeu uma ligação inesperada. "Sofia está perguntando se você gostaria de vir para o almoço", disse Luísa, sua voz mais suave que nas conversas anteriores. "Fizemos aquela feijoada que você dizia gostar." "Eu adoraria", respondeu Rafael, o coração acelerando. Durante o almoço, Sofia monopolizou a conversa, contando animadamente sobre sua nova escola, seus amigos, seus projetos artísticos. Rafael a ouvia com genuíno interesse, maravilhado com como ela havia crescido em tão pouco tempo. Depois que a menina saiu para brincar no quintal pequeno, mas bem cuidado, Luísa e Rafael ficaram sozinhos na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja. "Ela sente sua falta", disse Luísa suavemente. "Todos os dias pergunta por você." "Eu também sinto falta dela, de vocês duas." Luísa virou-se para encará-lo. "Ainda tenho momentos em que não sei se posso confiar." "Se tudo isso é real", Rafael assentiu, "é compreensível. Quebrei essa confiança. Mas então", continuou ela, "vejo como você tem sido consistente nesses meses, como respeita meus limites, como se importa genuinamente com Sofia." Ela fez uma pausa. "E como tudo que disse naquele tribunal se provou verdadeiro em suas ações." O coração de Rafael disparou. "O que está dizendo, Luísa?" "Estou dizendo que talvez possamos tentar novamente. Começar do zero. Conhecer um ao outro de verdade, sem mentiras ou pretensões." Rafael sentiu uma emoção que nenhuma aquisição empresarial jamais proporcionara. "Eu gostaria muito disso." "Não será fácil", advertiu Luísa. "Nossos mundos são muito diferentes." "Eram", corrigiu Rafael. "Agora estou descobrindo que o que realmente importa é igual para todos. Conexão verdadeira, propósito, amor." Naquele momento, Sofia voltou correndo, um novo desenho nas mãos. "Olha o que eu fiz!" exclamou, estendendo o papel colorido. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas: uma mulher de cabelos cacheados, uma menina sorridente e um homem alto, sem cadeira de rodas. Acima deles, um grande coração vermelho envolvia a cena, e abaixo estava escrito com letra infantil: "Minha família." Luísa e Rafael trocaram um olhar emocionado. Talvez Sofia, em sua sabedoria infantil,
conseguisse ver algo que os adultos demoravam a enxergar: que famílias vêm em todas as formas e tamanhos, que erros podem ser perdoados e que recomeços são possíveis quando há amor verdadeiro envolvido. Gradualmente, o relacionamento deles floresceu novamente, mais forte porque agora era baseado na verdade e no respeito mútuo. Rafael propôs criar uma rotina que respeitasse a independência de Luísa e sua carreira em ascensão. Ela, por sua vez, mostrou-se aberta a conhecer o mundo dele, visitando o Rio ocasionalmente e conhecendo as pessoas que faziam parte da vida de Rafael, agora muito diferentes das que o cercavam antes. Dona Zuleide, a governanta que sempre fora leal a Rafael, desenvolveu uma amizade imediata com Luísa, ensinando-lhe receitas baianas e histórias da infância do patrão. Dr. Augusto, impressionado com a transformação de seu paciente, passou a apoiar projetos de saúde comunitária criados pela Fundação de Rafael. Um ano depois, em uma cerimônia simples à beira-mar em Olinda, com apenas amigos próximos presentes, Luísa e Rafael se casaram. Sofia, radiante em um vestido azul claro, carregava as alianças com orgulho. "Você tem certeza?" perguntou Rafael a Luísa, momentos antes da cerimônia começar. "Posso esperar mais, se precisar." Luísa sorriu, tocando seu rosto com ternura. "Tenho certeza. Não porque você é Rafael Nogueira, o bilionário, mas porque você é Rafael, o homem que conheci no café da esquina. O homem que minha filha adora. O homem que me ensinou que posso confiar novamente." O casamento não foi noticiado em colunas sociais, não teve celebridades nem políticos. Foi uma celebração íntima, genuína, como a relação que haviam construído. Decidiram viver em uma casa em Olinda, perto do salão de Luísa. Não era uma mansão, mas tinha espaço suficiente para todos. Um jardim onde Sofia podia brincar e uma vista para o mar que enchia a sala de luz pela manhã. Rafael mantinha um escritório em casa, de onde coordenava seus negócios e projetos sociais. Luísa expandiu seu salão, contratando jovens de comunidades locais e oferecendo cursos profissionalizantes. Rafael Nogueira, o homem que uma vez fingira perder tudo para descobrir o que realmente importava, havia encontrado a maior riqueza possível: um amor genuíno que o aceitava exatamente como era, com suas falhas e virtudes. E todas as manhãs de domingo, os três voltavam a uma cafeteria simples perto de casa, não tão luxuosa quanto seus antigos restaurantes em Ipanema, nem tão modesta quanto o café da esquina em Madureira, mas perfeita para eles. Sofia sempre pedia bolo de cenoura com chocolate. Luísa e Rafael sempre compartilhavam um café, e juntos eles celebravam a maior lição que haviam aprendido: a verdadeira fortuna não está no saldo bancário, mas em ter alguém que segura sua mão quando o resto do mundo lhe dá as costas. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Rafael, Luísa e Sofia tenha tocado seus corações. Para continuar vivendo emoções como essa, temos uma playlist especial com outras narrativas que exploram as complexidades das relações humanas e as segundas chances que a vida nos oferece. Encontre-a clicando aqui do lado. Se esta jornada de descoberta e redenção emocionou você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que nos fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. Compartilhe nos comentários qual momento desta história mais tocou seu coração. E se você já viveu alguma situação onde precisou escolher entre o amor e o orgulho. Até a próxima história.